Olá para todos, sou Luciano Santinelli, o presidente da associação. Nesse vídeo eu vou falar sobre a nossa assembleia, né, com a apresentação das ações da associação na gestão 2024-25, a apresentação das nossas contas, a eleição, né, para a gestão 2026-2027 e o programa da nova gestão. Então, eu vou começar agradecendo a diretoria, os conselheiros e todos os contribuidores individuais que ajudaram a gente a realizar esse trabalho nesses 2 anos, né? E uma explicação, né? Nessa gestão, a gente focou muito em organizar a associação, criar ferramentas, bases de dados, né? Então, na parte de projetos, a gente não tem tanto para apresentar, mas a gente estruturou bem a associação para seguir daqui por diante, né? Então, vamos começar pelos destaques, né? Aliás, essa é uma apresentação resumida do que foi apresentado na Assembleia, né? Então, primeiro a parte de comunicação, né? Nós fizemos várias campanhas de recadastramento, né, ao longo de 2024, para recadastrar todos os imóveis e todos os moradores, né? Também fizemos campanhas de arrecadação, criamos o canal do YouTube para divulgar as informações da associação, o e-mail de contato da associação. Fizemos inicialmente a pesquisa de opinião dos moradores sobre a questão de segurança, que era a maior preocupação de todos, né, para definir os projetos que a gente ia seguir. E também fizemos campanhas de cadastramento das casas que não estão cadastradas, que não temos contatos. Depois fizemos a divulgação do site da associação, da assembleia, a criação e distribuição do material de instrução de acesso aos postes, né? Fizemos também a inclusão da associação no Google Maps. Aí, seguindo para a parte de administração, né, nessa parte a gente trabalhou muito, né? Então, a gente criou uma nova base de dados de todos os imóveis do bairro e dos contatos, né? A gente validou todos esses contatos e, em função disso, a gente atualizou todos os grupos de WhatsApp, né? Removemos todos os contatos não validados, desconhecidos, né? Acrescentamos muitos novos contatos, né, que a gente obteve tanto no recadastramento quanto nos cadastramentos posteriores. Depois a gente fez o levantamento financeiro das contribuições. Como a gente não tinha uma base de dados, a gente tinha muitos depósitos não identificados, né? Criamos os mapas do bairro, né? A gente tem diversos, né? Com a numeração de todas as casas, né? Localização de postes, guarita, etc. Depois a gente seguiu com a regularização das contribuições, né? Uma vez que a gente já tinha essa base de dados, né? De solicitar regularização de quem estava atrasado, tinha esquecido, né? E aí nós criamos um novo sistema de controle das contribuições para registrar mês a mês todas as contribuições de todos os contribuintes, né, associadas ao contato, ao imóvel, etc. Aí, posteriormente, a gente fez toda a conciliação dessas contribuições, né, já com uma base de dados confiável, né, já a partir do final de janeiro, a gente já conseguiu conciliar todas as contribuições recebidas, né? E desde então, né, ao longo deste ano, todas estão devidamente identificadas. Em função disso, a gente também pôde passar a gerar relatórios das contribuições atrasadas para mandar lembretes para o pessoal, né? A maioria são simplesmente esquecimentos. A gente teve também, né, o aumento do valor das contribuições para financiar os projetos, né? E, em função de tudo isso, a gente também criou o mapa dos contribuintes, né,
para a gente poder focar algumas ações, a prioridade delas, né, primeiro para os contribuintes da associação. Né. E aí também atualizamos essa relação dos contribuintes e o grupo de contribuintes. Né. A partir disso, a gente também criou relatórios de lembretes das contribuições, né, isso para os contribuintes anuais, para quando chega o mês da contribuição deles, a gente já automaticamente mandar um lembrete para eles não esquecerem. E aí, por último, a gente tem, né, a implementação do Google Workspace. A associação ela aplicou com a Google para ter acesso ao Google Workspace como uma entidade sem fins lucrativos, né? E a gente foi aprovado e obteve esse acesso gratuito. Então agora a gente tem todas essas ferramentas da Google à disposição, né? Então a gente registrou o domínio da organização, a gente criou os e-mails profissionais, lista de distribuição de e-mail, a gente tem o recurso de mala direta, a hospedagem do site, né, e várias outras ferramentas, todas à disposição. Então, com isso, a associação fica muito bem equipada agora para trabalhar. Né. Seguindo na parte de cultura, né, a gente teve alguns eventos aí, tivemos a festa junina em parceria com os escoteiros, o musical Roda de Choro no Museu, tivemos o Halloween, né, e a iluminação de Natal. Seguindo para a parte de preservação, né, a gente teve aquela campanha de oposição ao asfaltamento da José de Moura, onde a gente atuou junto com a empresa responsável e a subprefeitura e conseguimos que ela não fosse asfaltada. Né. E o trabalho regular que a associação sempre fez, né, e continua fazendo, de fazer a manutenção das praças e dos passeios, né, basicamente das áreas verdes. Na parte de segurança, obviamente onde a gente atuou mais. Né. Então, a partir daquela pesquisa que a gente fez com os moradores, né, a gente começou as cotações, né, dos sistemas de câmera de monitoramento, de ronda, de vigilância e, posteriormente, de detecção por inteligência artificial de comportamentos suspeitos. Né. No final, a gente acabou descartando todas essas opções, todas muito caras, né, cada uma com um custo acima de R$ 15.000 mensais, incompatível com a arrecadação da associação. E aí a gente acabou partindo, né, para a solução que a gente acabou implementando com o Waltson da instalação dos postes, né, de monitoramento. Então, nesse modelo, a associação paga pela instalação dos postes, tem a propriedade dos postes, então tem um valor mais alto de implementação, mas depois a gente tem um custo baixo de manutenção mensal, né, que é o oposto do modelo que a maioria das empresas trabalham. Elas trabalham com uma implantação de baixo custo e alto custo de manutenção mensal. Né. E a gente tem a vantagem de que esse sistema é integrado com a guarita central e eles utilizam ele para monitorar o movimento nas ruas, acompanhar veículos, pedestres, etc. Coisa que a gente não teria com uma empresa que fornece esses tipos de postes de monitoramento. Eles só colocam os postes e gravam as imagens. Né? E, quando solicitado, fornecem as gravações. É a única coisa que eles fazem. Então, a partir dessa negociação, a gente fez um contrato com o Waltson, criamos o projeto com o mapa dos postes, as fases, né? E na sequência a gente já assinou esse contrato e iniciou a instalação da primeira fase, que depois foi concluída, né? Agora faz pouco, e já iniciamos a implementação da segunda fase. Né? Foram selecionados os 5 pontos, né? Assinada a ordem de serviço,
E como já mencionado, um deles era para ser ali na Edmundo com Alfredo Nasser, mas a gente teve que mudar o local para esta fase, porque não houve viabilidade técnica no local. Né? Então, esse e outros vão seguir nas terceira e quarta fase. E aí a gente também aproveitou e fez um levantamento detalhado do posicionamento de todos os postes, né? Não apenas como a gente tinha feito inicialmente, de apenas selecionar os pontos no mapa, mas de verificar os locais, verificar a visibilidade, obstruções, etc., e já escolher pontos viáveis para todos os postes. E aí, em paralelo disso, a gente também iniciou o projeto das placas de sinalização, indicando que o bairro é monitorado, né, e tem ronda, etc. A gente já adquiriu as 35 placas que a gente vai instalar, já recebemos elas e a implementação vai ocorrer agora em dezembro. Né? Aliás, a segunda fase dos postes também, a previsão é completar ela até o final de dezembro, e aí em janeiro a gente já iniciaria a terceira fase. Né? E aí finalmente, né, em outubro, a gente cancelou o contrato que a gente tinha com a Hiperseg, que ela fornecia 18 câmeras com armazenamento em nuvem para cobrir as entradas do bairro. Né? Então, apesar da gente ainda não ter uma cobertura tão ampla com os postes, esse gasto que a gente teria mantendo o contrato da Hiperseg, ele vai ser utilizado para bancar a implementação dos postes. Né? Então, a gente já decidiu fazer isso agora. E aí, na parte de desoreamento, a gente só teve uma atividade, que foi a questão da alteração do retorno da Eliseu de Almeida. A gente já fez o encaminhamento desse pedido para a CT e estamos aguardando um retorno. A gente vai continuar com isso no ano que vem. E aí passamos para o resultado financeiro. Né? Começar por 2024, né, para a gente ver a sequência. Então, em 2024, a gente tinha quase 32 mil reais em caixa, arrecadamos aí mais 31 mil reais e mais rendimentos de aplicações, somando 35 mil reais, e gastamos 23 mil reais. Né? Então, ainda terminamos com um saldo de 44 mil reais na conta. Né? É importante notar aqui que a gente começou o ano já com um valor em caixa que era suficiente para bancar as despesas do ano de 2024, mesmo que a gente não tivesse recebido nenhuma contribuição. Né? Aí a gente passa para 2025, aqui o cenário já muda, né, porque a gente já começou a implementação dos postes, né, a gente tem o custo da primeira fase completa e a metade da segunda fase. Né? A outra metade vai ser paga em janeiro. Então, entre os postes, as placas, né, e somando com o contrato da Hiperseg que estava em paralelo, né, a gente tem aí 70 mil reais de gastos de segurança. Né? Então, somando com os outros gastos, a gente chegou em quase 84 mil reais de gastos, por uma arrecadação de 58 mil reais e mais 5.700 de rendimento de aplicações. Então aqui a gente já gastou 20 mil reais a mais do que arrecadou. Né? Então começamos, né, o ano com 44 mil reais na conta e terminamos com 24. Então aqui a gente já começou a queimar o caixa que a gente tinha disponível para a implantação do projeto de segurança. E esse era o plano mesmo, né, da gente utilizar o caixa disponível. Né. E a projeção para 2026, né, aqui a gente já tem contemplada aí a fase 3 dos postes, né, então o pagamento da segunda metade da fase 2 e da fase 3. Né. Então a gente já tem quase 80 mil reais de custo só com os postes. Né? A nossa arrecadação projetada é de 70 mil reais para o número de contribuintes que a gente tem agora, né? Que são no momento
65 contribuintes, né? 65 casas. Isso considerando que a gente tem, das 214 casas do bairro, a gente tem 160 cadastradas, né? Então, ainda é um percentual baixo de contribuintes que a gente tem. Então, aqui novamente, né, a gente gasta aí 17 mil reais a mais, né? Na verdade um pouco mais, né? A gente gasta quase 20 mil reais a mais do que arrecada, né? Então a gente vai terminar o ano com apenas 7 mil reais em caixa, tá? E aqui a gente já tem uma diferença importante, que é quando a gente começa o ano, a gente ainda não tem os recursos necessários para pagar todas as contas, né? Mas pelo fluxo de caixa que a gente tem projetado das contribuições, não vai haver empecilhos. Mas um detalhe importante é que essa terceira fase dos postes, ela vai ser executada no primeiro semestre, né? Então, em teoria, a gente já poderia implementar a quarta fase no segundo semestre. Mas, como vocês podem ver, a gente não vai ter caixa para isso, né? Então, se tivéssemos mais contribuintes, a gente já poderia fazer essa implementação, né, em 2026. Para 2027, né, a gente tem uma projeção de arrecadação também de 70 mil reais, né, e a gente tem um custo estimado aí com os postes, né, de 64 mil reais. Aqui é bom destacar, né, que tanto para 2026 e 2027, esse custo dos postes não é só de implementação, a gente também tem o custo de manutenção mensal, né? Então, aqui também a projeção é a gente começar o ano com 7 mil reais e terminar com 2.500 reais na conta, né? E no projeto dos postes, a gente acabou depois incluindo mais 2 postes para completar a cobertura, né? Quando a gente fez aquele remapeamento dos posicionamentos, para completar essa cobertura a gente precisava de mais 2. Tá? E não tem caixa nem em 2027 para a gente executar esses 2 postes residuais, né? Então isso vai ter que ficar para 2028. Né? Obviamente, como aqui as contas já são mais apertadas, a gente vai ter que fazer o acompanhamento da arrecadação, né? Porque se ela por algum motivo cair ou outros custos aumentarem, a gente pode ter que reduzir esse escopo de implantação dos postes em 2027 para fazer o caixa fechar e completar essa diferença em 2028. Né? Passando agora para a eleição, né, da nova gestão, a mesma diretoria foi reeleita, né? Então, eu presidente, a Valéria tesoureira e o Wagner o secretário. E no conselho, né, a gente manteve alguns dos conselheiros e temos alguns conselheiros novos. Os suplentes, né, a gente só pôde eleger 2 suplentes, né, então são vagas que ainda estão abertas, se qualquer um quiser se oferecer para participar, é só entrar em contato conosco, né, para ser suplente da sua rua. Né. E agora, a partir de janeiro, então, esse novo conselho já entra em atuação. A gente discutiu também na Assembleia a questão da vizinhança solidária, né? Como já tinha sido mencionado em mensagens nos grupos, né? A gente estava com alguma deficiência de tutores em algumas ruas. A gente conseguiu um par de tutores, mas não todos os que a gente precisa e gostaria de ter. Então a gente vai depois, a partir de janeiro, retomar esse assunto para ver se a gente consegue terminar de organizar melhor os tutores de rua para a vizinhança solidária. E agora falando, né, do programa da nova gestão, que é basicamente uma continuação do que a gente fez na gestão anterior, né? A gente vai continuar fazendo as campanhas de cadastramento das casas que não estão cadastradas, né? Vamos continuar fazendo as campanhas de arrecadação, né, porque
como vocês podem ver, o caixa da associação ele precisa de reforço para a gente poder implementar os projetos. A gente também vai ter campanhas de engajamento, né, para a gente conseguir mais gente para tomar a frente de projetos individuais. A gente já teve um par de iniciativas que saíram da Assembleia, né? A gente vai divulgar elas em janeiro. A gente também vai implementar o telefone de contato da associação. Hoje em dia a gente não tem, né? São os telefones da própria diretoria, e com isso a gente vai poder também ter um WhatsApp da associação e vincular ele no site da associação. Vamos continuar usando, né, o site como o principal meio de divulgação das ações e das informações da associação. E outro tema a gente precisa substituir as placas de conservação, são as placas da associação que estão nas áreas verdes, né? Algumas estão deterioradas, e para fazer substituição a gente precisa renovar o convênio com a prefeitura, né? A gente já está em tratativas com a subprefeitura para fazer essa renovação. Na parte de administração, a gente precisa atualizar e modernizar o estatuto da associação, fazer uma atualização de endereço, né, do CNPJ da associação, que ainda está registrado na casa de um presidente anterior, e continuar fazendo a manutenção das bases de dados, dos imóveis, dos moradores, contatos, né, e todo o controle de arrecadação. Esse é um trabalho constante que a gente tem que fazer o tempo todo, mesmo porque tem gente que deixa o bairro e tem gente nova que entra no bairro, né. Na parte de cultura e lazer, né, a gente quer fazer mais eventos no museu, né, então vamos procurar oportunidades para fazer isso. Continuar fazendo a festa junina em parceria com os escoteiros, a iluminação de Natal, né, repetir o que a gente fez esse ano e, se possível, melhorar. A gente também tem a ideia de tentar mais uma vez, como já tentamos no passado, conseguir a instalação de equipamentos de ginástica no museu, né, e uma das novas iniciativas também é a gente ver também fazer alguma área kids ali, né, para crianças. Então, de novo, a gente vai começar a tratar disso aí no começo do ano que vem. Na parte de preservação, continuar fazendo essa manutenção das áreas verdes e retomar o projeto das árvores, né? Já foi mencionado nos grupos, né? A gente tem que mapear, né, as remoções que foram feitas pela subprefeitura entre o nosso mapeamento original e agora, e verificar quais ainda precisam ser feitas, e outras árvores com problemas, né, que alguns moradores estão reportando, para a gente fazer novo pedido para a subprefeitura e atualizar o nosso relatório arbóreo e o mapa das árvores, né. Na parte de segurança, né, como já mencionado, a gente tem as fases 3 e 4 dos postos de monitoramento. A gente também está estudando uns serviços adicionais de segurança da Guarita Central para os contribuintes da associação. Isso ainda está em estudo, né, quando a gente tiver algo mais definido, a gente divulga para os moradores, e viabilizar o projeto das guaritas, que eu vou falar na sequência dele. Na parte de zoneamento, né, continuar fazendo o que a gente sempre fez, que é procurar preservar aí as características do bairro, né, em tudo que isso significa. Então, sobre esse projeto das guaritas, né, essa foi uma ideia que a gente teve, né. Hoje o bairro conta com 9 guaritas existentes, então a ideia seria acrescentar 9 guaritas mais, para cobrir as ruas e áreas que não tem nenhuma guarita próxima, né, e fazer guaritas com vidros espelhados, iluminação de LED no teto, faixas reflexivas, né, um negócio que fique bem visível, principalmente à noite, né. E é algo que vai chamar a atenção de qualquer um passando, independentemente de se há um vigilante ou não dentro da guarita, né.
As guaritas não são baratas, então esse projeto tem um custo estimado de R$ 60.000 e como vocês viram, a gente não tem caixa para fazer. Né? Então por isso que ele não está nem em discussão, mas eu acho interessante apresentar para ver que a gente tem outras ideias e outras coisas que a gente poderia implementar no bairro, mas a gente não tem recursos para fazer. Né? Então reforço o convite para todos os moradores que hoje não são contribuintes da associação, né, que passem a contribuir para a gente poder viabilizar esses projetos. Né. E aproveito para mencionar, né, que o nosso custo fixo da associação agora, né, com a manutenção dos postos, ele passa a ser da ordem de R$ 50.000 por ano. Então, com a arrecadação que a gente tem agora, não só a gente fica limitado, né, no que a gente pode implementar, mas também, se a gente tiver uma queda de arrecadação, inviabiliza a manutenção desse serviço, né, ao ponto que a gente poderia ter que chegar a desligar os postes. Né. Então, não só o apelo para que mais pessoas contribuam com a associação, mas também para que os contribuintes atuais continuem contribuindo. Né. E bom, e com isso, né, a gente encerra, né, o que foi apresentado na Assembleia. Né. Então, eu agradeço a todos que compareceram e ajudaram, né, e também aos que agora assistiram esse vídeo. Obrigado, até logo.